Boa tarde, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre um versículo bíblico que um seguidor deixou aqui nos comentários sobre um outro vídeo aqui que eu coloquei aqui no canal, onde eu falava sobre animais limpos e animais imundos. Ele citou esse texto como se esse texto tivesse desfeito o outro que eu comentei. Mas hoje nós podemos ver junto se realmente é verdade. Esse texto está em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 25. Muitos usam esse texto para dizer que o cristão pode comer de tudo. Mas vamos ler o texto. Paulo diz assim, em versículo 25: comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar-lhes, por motivo de consciência. Muitos usam esse texto para dizer que uma dieta vegetariana não é importante. E mais ainda, uso para falar do que a Bíblia fala sobre animais puros e impuros. Mas vamos ver junto o que esse pensamento está errado. E não é isso que o contexto aqui diz. Quando Paulo diz para comer de tudo que vende no mercado e no açougue, sem perguntar nada por motivo de consciência, qual é o problema que está sendo tratado aqui? Veja o verso 20, por exemplo. Vamos voltar um pouquinho no verso 20. No verso 20 diz assim: antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vós torneis associados a demônios. O problema tratado aqui, no contexto, é carne sacrificada a ídolos. Se você voltar um pouquinho no capítulo 8 e no verso 4, nós podemos ver. Vamos voltar lá um pouquinho. Diz assim: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Os irmãos da igreja de Corinto estavam com tanto medo de comer carnes sacrificadas a ídolos, que foram sacrificadas a ídolos no tempo pagão, que eles não estavam mais querendo comer carne. De tudo, e Paulo disse, fala para comer de tudo que vende no açougue sem nada perguntar por motivo de consciência. Ele está dizendo o seguinte: olha, não perguntem se foi sacrificado a ídolos ou não, porque isso nada importa. O ídolo não existe. E esse é o argumento do texto que Paulo, ele não estava tratando de carnes imundas, porque não há nenhum registro, né? Não há nenhum registro na Bíblia ou histórico de que depois da cruz, alguns judeus cristãos tenha desobedecido o Velho Testamento ou ter passado a comer carne de porco, por exemplo. Então, cuidado.
Cuidado com essa teologia de um verso só. Vocês pegam só um verso, só um versículo ali e analisem. Vocês devem sempre, antes de pegar o verso ali e falar sobre esse versículo, dizer que ele está afirmando aquilo que não é. Vocês têm que ler todo o contexto bíblico e para depois tirar a conclusão de que está falando. Assim você vai ter as bênçãos que Deus tem para aqueles que estudam a Bíblia corretamente. Então aqui está a explicação. Estude a Bíblia corretamente, lê todo o contexto, para depois dizer que, olha, isso está falando assim. Não. Estudo primeiro, e depois vocês veem o que aquele contexto está falando do assunto. Aqui está falando de carne sacrificada a ídolos. Espero que vocês conseguiram entender. Era exatamente isso que está tratando, que Paulo falava isso ali. Que isso possa ter te ajudado. Fique com Deus e até o próximo vídeo.